Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Graça por Graça. E eu fico pensando, viu, minha gente, amados, que quantos eleitos estão caindo, sabe, em depressão sem saber porque estão com medo de tantos ensinamentos que fizeram equivocados, né? E, e ficam com medo do futuro, do que está por vir, das pragas, do Apocalipse. Tem muita gente tá me perguntando sobre o Apocalipse, se realmente já aconteceu, se o Apocalipse vai acontecer, e porque o livro de Apocalipse é um livro enigmático, é cheio de códigos, onde ali, quando João estava escrevendo para aquelas igrejas, que diz lá para quem foi escrito o livro de Apocalipse, né? Logo no início fala para quem foi escrito. Então, muitos eleitos ainda não compreenderam essa parte. E, e ali, quando João estava na ilha de Patmos falando sobre aqueles assuntos, falando da besta, falando da marca, né? Quantas ministrações que nós já ouvimos, já até fizemos, já ouvimos que no final dos tempos viria o sinal e ninguém ia comprar, ninguém ia vender, mas isso já aconteceu naquela época. Naquela época onde o que estava governando na época, ele, ele criou uma moeda própria, ele criou uma moeda própria e as pessoas só podiam comprar ou vender conforme aquela moeda, entende? Não é para os dias de hoje. E as coisas elas vão se repetindo, elas vão acontecendo. Mas estava falando daquele momento que Israel estava vivendo, que ali, né, eles todos estavam vivendo. E era ali, amados, como é que eu posso dizer? Eles estavam cruzando os pactos, estava saindo o pacto velho, né? A velha aliança estava saindo de vigor, ela estava saindo de vigor e estava vigorando agora, estava entrando em vigor a nova aliança feita por Jesus Cristo, entende? Estava ali sendo, eles estavam passando por uma mudança, eles estavam em mudança, estavam mudando do Velho para o Novo Testamento. Então, aquelas todas as regras que existiam ali na Torá e todas aquelas regras que existiam das cerimônias, dos hábitos que eles tinham, do que eles tinham que fazer, do que os israelitas, os judeus, tinham que cumprir como a lei de Moisés, eles estavam em cumprimento daquela lei. E ai daquele que não cumprisse a lei. Então, são muitas perguntas, são muitos questionamentos e ao longo do tempo nós vamos ver se conseguimos, né, explicar mais alguma coisa conforme nós vamos entendendo, porque o Evangelho da Graça é um entendimento, nós temos que entender e o Senhor tem iluminado os nossos olhos, os meus olhos, os seus olhos. Eu tenho certeza que o medo, o pavor está saindo da sua vida, porque eu mesmo morria de medo de chegar no final dos tempos, como já dizia que estava chegando o final dos tempos e eu não poder comprar, não poder comer, porque se eu aceitasse o sinal da besta, né, eu iria para o inferno. E com isso, se não aceitasse o chip, e quantos de nós não temos chip? Nesse celular aí que você está me vendo, tem um chip. Na sua carteira tem outro chip, está lá no seu cartão de crédito. Então, o chip hoje serve para o nosso bem. Trouxe benefícios para nós o chip, não esse chip. E naquela época, o livro de Apocalipse todo codificado, cheios de... E quem não tivesse a marca do governador daquela época, quem não tivesse, não iria comprar e nem vender. Então, aquilo ali foi naquela época que aconteceu, né? E
e nós vemos o cruzamento dos pactos, e nós vemos as mudanças, e aquele Velho Testamento estava saindo de vigor para entrar o novo. Então aí a confusão foi grande. E o apóstolo Paulo, ele estava bem na mudança, sabe? Muitas coisas ainda ele praticou como judeu, ele praticou as cerimônias, todas as ordenanças da lei. Por isso que tem livros que ali ele diz que jejuou, que ele até raspou a cabeça, que ele cumpriu todas as regras à risca. Ele mesmo fala que ele foi demais, ele cumpriu tudo à risca ali, né? Como ele era da cúpula judaica, ele era ali do centro mesmo, e onde ele até perseguia, né, os cristãos. Então, meus amados, são detalhes que a gente não se dá conta quando nós estamos assim dentro de um sistema, porque a gente fica acreditando naquilo que a gente ouve. E quando nós vamos ler a Bíblia, se nós não analisarmos as épocas, os tempos, para quem foi escrito aquilo, realmente dá uma confusão na cabeça, porque parece muito como o livro mesmo de Apocalipse, né? A gente diz, não, está acontecendo tudo isso, não é possível. Olha aí o final dos tempos, olha as pragas, olha os gafanhotos que um dia desse estava aí um monte de gafanhotos, né? Atacando certas cidades. Veio agora essa pandemia, essa praga, e tantas outras coisas acontecendo, terremotos, e tantas coisas acontecem, filho matando o pai, pai matando o filho, esse tipo de coisa toda que a Bíblia diz que no final dos tempos haveria. Mas desde aquela época, você sabe que desde o início da Bíblia já fala de um irmão que matou o outro, né? Você sabe da história de Caim e Abel, né? Então, desde ali já começou, né, essa guerra. Então, não vamos dizer que foi só agora, que só agora está acontecendo as coisas. Não, as coisas, enquanto tiver ser humano, elas vão acontecendo desse mesmo jeito. As coisas vão acontecer. Agora, é esperar as pragas de Apocalipse, o cavalo preto, o cavalo amarelo, o cavalo vermelho, vi todas aquelas pragas descritas no livro, a gente fantasiar muitas coisas. As coisas, o dia mau já acontece por ele mesmo, mas nós temos que analisar as épocas, para quem foi escrito, senão vai ficar sempre pensando, não, vai acontecer sim, e Jesus vai voltar sim, porque ele está às portas. Isso era para aquele povo daquela época, eles sofreram a punição que Jesus mesmo, nos seus dias de carne, disse para eles, né? E ele disse que o sacerdote iria ver, que alguns iriam ver, não iriam morrer. E será que aquele sacerdote, alguns que iriam ver a volta dele, estão vivos para ver? Será que tem essa mentira? Então, não, Jesus estava falando daquela época. Foi daquela época onde Jerusalém seria sitiada, onde Jerusalém seria totalmente destruída. O templo foi destruído, que era um grande sinal da velha aliança, né? Um grande símbolo da velha aliança, onde os judeus iam ali diariamente, anualmente, fazer suas ofertas, oferta pelo pecado, oferta por isso, oferta por aquilo, e ali era um grande símbolo da lei. E Jesus disse, vocês estão vendo isso aí, não vai ficar pedra sobre pedra. Até os discípulos, meu Deus, como assim? Se demorou mais de 40 anos para que esse templo fosse construído, e o Senhor disse que ele não vai ficar pedra sobre pedra. E o Senhor foi explicar para eles
que não iria ficar pedra sobre pedra, e você vê que hoje só ficou mesmo o Muro das Lamentações. E o templo onde se fazia todas as cerimônias religiosas não existe mais. Então, foi o cumprimento da lei ali, né? O cumprimento da palavra de Jesus quando ele estava nos seus dias de carne aqui. Então, entenda. E nós vamos trazer mais sobre esse assunto para que cada dia a nossa mente seja iluminada, para que a cada dia nossa mente seja, nossos olhos sejam abertos quanto a essa questão. E um forte abraço para vocês, continua ligado, continua assistindo e também nos ajude a compartilhar os vídeos, tá? Deixe o seu like e também para que assine e ative o sininho para que outras mensagens chegue até você, tá? Assim que a gente colocar a mensagem, o YouTube vai mandar para você. Opa, tem novos vídeos aqui e você vai assistir o conteúdo e você vai tirar as conclusões. Fica firme, fica junto nessa caminhada da graça que é maravilhosa, que tirou o medo de nós, tá bom?